Imagine uma montadara que, de uma hora para outra, enche pátios inteiros com milhares de carros elétricos. Seria um erro catastrófico de planejamento ou uma jogada de mestre? A BYD fez exatamente isso no Brasil, e agora todo mundo quer saber. Estamos diante de um colapso iminente ou de um domínio estratégico do mercado? Com um crescimento impressionante de mais 200% e uma economia bilionária de R$ 1 bilhão em impostos, a marca chinesa parece estar jogando um xadrez de alto nível. Mas será que essa estratégia vai realmente dar certo? A polêmica não para por aí. Enquanto alguns celebram a chegada massiva dos elétricos, outros se perguntam se o Brasil está pronto para essa revolução. A infraestrutura de carregamento ainda é limitada, a tributação sobre os importados está subindo e a facilidade do público segue sendo um desafio. Para piorar, os pátios lotados levantam questões sobre estoque excessivo, desvalorização e riscos logísticos. Será que a BYD antecipou uma demanda real ou apenas apostou alto demais? Neste artigo, vamos desvendar cada detalhe dessa estratégia ousada e o que ela pode significar para o futuro dos elétricos no Brasil. Prepare-se para entender os números por trás dessa operação, os desafios que podem comprometer essa ascensão meteórica e as oportunidades que podem transformar a BYD na líder absoluta do setor. No fim, a grande pergunta fica no ar. Esse jogo foi genial ou um tiro no pé? Vamos descobrir. A cena é quase cinematográfica. Vastos pátios repletos de carros elétricos da BYD espalhados pelo Brasil. Mas o que parece um excesso de preocupação pode, na verdade, ser um golpe de mestre. Com a demanda por veículos elétricos crescendo a passos largos, a montada chinesa se antecipou para garantir presença massiva no mercado. No entanto, esse envio desperta questionamentos. Será que há compradores suficientes para absorver essa enxurrada de carros? Ou estaríamos diante de um estoque encalhado que pode custar caro à empresa? A realidade do setor automotivo já mostrou que o estoque parado significa capital imobilizado. E, quando falamos de tecnologia, o risco de obsolescência é um fantasma constante. Modelos novos surgem rapidamente, e os consumidores tendem a buscar sempre a versão mais atualizada. No entanto, a BYD parece jogar com o tempo a seu favor, garantindo um volume expressivo de veículos para atender a um mercado que, mesmo ainda se adaptando à eletromobilidade, já dá sinais de um futuro eletrificado. Será que essa estratégia de estocar para dominar pode realmente funcionar no Brasil? A estratégia é ousada, e a resposta do mercado será a verdadeira tarifa para medir seu sucesso. Enquanto os concorrentes ainda tentam entender o movimento, a BYD já cravou sua bandeira, apostando no crescimento acelerado e na redução de custos antecipada. Mas, há uma certeza, é que o jogo está longe de acabar. Com um estoque gigante e uma concorrência cada vez mais afiada, resta saber se essa jogada será montada como líder absoluta ou se representará um tropeço estratégico. E é aí que entraremos no próximo ponto: o crescimento do mercado elétrico no Brasil. O Brasil está vivendo uma revolução silenciosa no setor automotivo, e quem não presta atenção pode ficar para trás. Em apenas alguns meses, o número de veículos elétricos vendidos superou o total de um ano inteiro anterior, um salto impressionante. Isso não é certo, é reflexo de uma mudança de comportamento do consumidor. Sustentabilidade, economia e inovação passaram a ser fatores decisivos na hora da compra. No entanto, o crescimento acelerado também levanta uma questão importante. Será que a infraestrutura do país estará preparada para essa transição? É curioso como o mercado brasileiro, que sempre teve uma forte cultura externa para carros a combustão, está se abrindo para os elétricos. Mas, ao mesmo tempo, desafios como a falta de estações de recarga e o custo inicial ainda fazem muitos motoristas hesitarem. Apesar disso, a BYD conseguiu uma fachada. Não apenas surfar nessa onda, mas impulsioná-la. Com um crescimento de mais de 200% em um ano, a marca já se posiciona entre as gigantes do setor. Mas será que essa ascensão meteórica se sustentará a longo prazo? A tendência de eletrificação é irreversível, mas o sucesso não é garantido para todos. Quem liderou essa corrida precisa ter mais do que apenas bons produtos. É preciso criar um ecossistema favorável para os consumidores.
É exatamente aqui que a BYD tenta se diferenciar, apostando em uma estratégia que vai além da simples venda de veículos. O crescimento do mercado é promissor, mas há um fator fundamental que pode definir o futuro dessa história: a ascensão da BYD e sua influência direta no cenário brasileiro. Se há uma marca que está desafiando o status quo no Brasil, essa marca é a BYD. Com um crescimento impressionante de mais 200% em apenas um ano, a montadora chinesa não acabou de chegar, mas já se consolidou entre as 10 maiores do país. O segredo? Tecnologia de ponta, preços competitivos e uma estratégia agressiva de mercado. Enquanto muitas empresas ainda ensaiam sua entrada no segmento elétrico, a BYD acelerou com tudo, posicionando-se como referência. A grande questão é: será que essa ascensão é sustentável ou estamos diante de um passageiro preferencial? O que diferencia o BYD dos demais? Primeiro, seu foco total em veículos elétricos, sem a herança dos motores a combustão para combustão. Isso lhe dá agilidade e uma proposta de valor clara para o consumidor. Além disso, a marca atualizou uma estratégia ousada ao importar 100 mil carros de uma só vez, garantindo que seus modelos estejam disponíveis de imediato. Enquanto outros fabricantes lidam com filas de espera e incertezas logísticas, a BYD entrega prontamente. No entanto, esta abordagem também carrega riscos. O excesso de estoque pode se tornar um pesadelo caso a demanda não acompanhe o ritmo. Mas o verdadeiro teste para a BYD não será apenas acessível aos consumidores, e sim a capacidade de enfrentar desafios internos e externos. A expansão acelerada precisa ser sustentada por uma estrutura robusta, e é aqui que entra um fator decisivo: a tributação sobre a importação de veículos elétricos. Como o governo brasileiro já anunciou a reintrodução progressiva dos impostos, será que a marca conseguirá manter sua competitividade sem que os preços sejam disparem? É hora de analisar como o imposto fiscal autorizado impactou esse crescimento e o que vem pela frente. Se tem algo que impulsionou a ascensão dos elétricos no Brasil, foi concedida a autorização fiscal sobre a importação desses veículos. Desde 2015, uma política de incentivo permitiu que modelos estrangeiros competissem diretamente com os fabricados no país, tornando a tecnologia acessível a um público cada vez maior. Para a BYD, esse benefício foi essencial para construir sua presença de forma rápida e agressiva. No entanto, esse jogo começou a mudar. Vantagem gradativamente, impondo um aumento escalonado dos impostos que pode atingir 35% até 2026. Isso significa que os elétricos vão ficar mais caros? Essa reintrodução de tributos não acontece por acaso. Com a eletrificação ganhando força, o governo brasileiro busca proteger a indústria local e equilibrar o mercado. Mas o impacto direto já se faz sentir. Em janeiro, a alíquota saltou de 0% para 10% e em julho, para 18%. A tendência é que os preços subam conforme as tarifas aumentem, o que pode afetar diretamente a demanda. No entanto, a BYD não ficou parada esperando o pior, ela arquitetou um plano audacioso para driblar esse problema: antecipar a importação de 100 mil veículos antes que os impostos explodissem. Essa participação ajudou que a empresa economizasse R$ 1 bilhão em tributos, garantindo uma vantagem competitiva sobre os concorrentes. Enquanto outras montadoras precisam repassar custos ao consumidor, a BYD pode manter preços mais interessantes por um tempo. No entanto, essa estratégia tem um efeito colateral: o risco de excesso de estoque. Afinal, trazer tantos carros de uma vez significa assumir o desafio de vendê-los rapidamente antes que uma nova política fiscal complique ainda mais o cenário. E é aqui que surge uma questão fundamental: será que essa economia bilionária compensará os riscos da estratégia? Quando se trata de estratégia comercial, antecipação é tudo. E a BYD provou que entende isso como ninguém. Ao importar 100 mil veículos antes da alta dos impostos, a montadora não apenas garantiu oferta imediata, mas também economizou nada menos que R$ 1 bilhão em tributos. Num setor onde as margens de lucro podem ser estimadas pelas regulamentações governamentais, essa manobra foi um verdadeiro sucesso. Mas como toda jogada ousada, ela não vem sem desafios. Estocar tantos carros pode parecer uma vitória no papel,
mas na prática, é um risco que precisa ser bem administrado. Imagine um estoque gigante de veículos parados, aguardando compradores. O tempo é um fator crítico, pois carros elétricos não são apenas máquinas, são computadores sobre rodas. Quanto mais tempo estacionado, maior o risco de obsolescência tecnológica e desvalorização. Além disso, manter uma frota tão grande exige espaço, logística e um fluxo de vendas acelerado para evitar que o investimento se transforme em um peso financeiro. A BYD economizou sem imposto, mas agora enfrenta o desafio de girar esse estoque rapidamente. A grande questão é: será que o mercado brasileiro conseguirá absorver essa quantidade massiva de veículos em um curto período? Se a BYD conseguir manter um ritmo de vendas forte, essa economia bilionária se tornará um diferencial competitivo imbatível. Caso contrário, os problemas logísticos e financeiros podem virar um tiro no pé. E, falando em riscos, há outras ameaças no horizonte que podem complicar ainda mais essa descoberta. Desde a liberdade dos veículos até a percepção dos consumidores, o excesso de estoque traz desafios que precisam ser superados. Toda grande jogada tem seu preço, e no caso da BYD, o custo pode vir na forma de desafios inesperados. Manter 100.000 veículos parados em pátios lotados não é apenas uma questão de espaço, mas de desgaste e obsolescência. Imagine um carro exposto ao sol escaldante ou à umidade constante. Com o tempo, a pintura perde brilho, os acabamentos internos sofrem e até componentes eletrônicos podem apresentar falhas. Além disso, os consumidores sempre buscam novidades, e modelos que ficam muito tempo no estoque correm o risco de se tornarem menos atrativos, impactando diretamente seu valor de revenda. Outro ponto crítico é o custo logístico. Quanto mais lotados os pátios, mais difícil e caro se torna movimentar os veículos. Isso pode gerar atrasos na distribuição e até comprometer a experiência dos clientes, que esperam rapidez e eficiência na entrega de seus carros. Se a marca não conseguir equilibrar bem essa solução entre oferta e demanda, ou o que inicialmente parecia uma vantagem competitiva pode acabar virando um problema de grandes proporções. O estoque que hoje representa uma segurança contra a alta dos impostos pode, amanhã, se tornar um fardo financeiro. Mas nem tudo são riscos, se bem administrado, essa estratégia pode ser um trunfo. O segredo está em transformar o desafio em oportunidade, e a BYD já tem um plano para isso. Com uma produção local prestes a entrar em operação, a montadora pode compensar as dificuldades atuais com uma entrega mais ágil e flexível no futuro. Mas será que isso será suficiente para sustentar sua competitividade? É aí que existem vantagens estratégicas que podem fazer toda a diferença no jogo. Agora que você entende o tamanho do jogo que está sendo jogado, a pergunta que fica é: será que a BYD realmente fez uma aposta certa? A estratégia de antecipação de impostos economizou R$ 1 bilhão, garantiu estoque robusto e colocou a marca na frente da concorrência. Mas desafios como infraestrutura precária, acessível ao consumidor e riscos logísticos ainda podem atrapalhar esse crescimento. A montada tem tudo para dominar o mercado, mas precisa tentar equilibrar inovação, preço competitivo e eficiência operacional. E você, o que você acha? O Brasil está realmente pronto para essa revolução elétrica ou a BYD corre o risco de ser vítima da própria ousadia? Será que outras montadoras seguirão esse mesmo caminho para driblar a alta dos impostos? E mais importante, será que o consumidor brasileiro estará disposto a abandonar os motores a combustão? O futuro está sendo escrito agora, e as decisões que forem tomadas nos próximos meses poderão definir os rumores do mercado automotivo no país. Se você quiser continuar acompanhando essa transformação de perto, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Aqui você encontrará análises aprofundadas, debates sobre as mudanças do setor e tudo o que precisa saber para entender o impacto dos elétricos no Brasil. Então, não fique de fora, o futuro dos carros já chegou, e você vai querer estar por dentro de cada detalhe.